Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast sobre jurisdição, o terceiro episódio da segunda temporada. Um podcast feito para você, estudante de direito, advogado ou aqueles que são apaixonados pela área. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e acompanhe todo o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de um tema que está em alta, o planejamento tributário e sucessório. Nosso convidado é o Dr. Henrique Malerba, graduado pela PUC, mestre em Direito Empresarial e Tributário pela Universidade Francesa Aix-Marseille, especialista na mesma área e sócio do escritório Malerba e Cessa Advogados. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que é um assunto que muita gente tem interesse. Com certeza. Antes de mais nada, Eduardo, muitíssimo obrigado pelo convite. Em nome de todo mundo do escritório, é uma honra estar aqui e contribuir um pouquinho com um tema que, como mesmo você disse, é de extrema relevância atualmente. Acho que a grande pergunta que as pessoas fazem hoje em dia, acho que para começar essa discussão é por quê? Por que, afinal de contas, falar disso? E por que falar disso hoje em dia? Então, eu acho que para começar essa nossa discussão, eu esclareço que o grande porquê, ou até mesmo os grandes porquês a gente está discutindo isso primeiro, a única certeza que a gente tem desde que nós nascemos é que um dia a gente vai morrer. E ao longo da vida, o que a gente tenta fazer atualmente é acumular patrimônio. Levando em consideração essas duas premissas, que um dia a gente vai falecer e que nós acumulamos patrimônio, caso não haja algum tipo de assessoria, algum tipo de inteligência por trás, para que, de uma forma prévia, que anteceda o falecimento, esse patrimônio seja de uma forma inteligente, juridicamente bem alocada, levando em consideração todas as vantagens que a gente pode hoje usufruir, que vem da nossa legislação, vantagens do ponto de vista patrimonial, sucessório e tributário, realmente haverá um problema lá na frente, um problema que, na verdade, não só vai afetar a sua geração, mas principalmente a geração dos seus filhos, dos seus sucessores. Então, esse é o grande porquê que define essa nossa conversa de hoje e que serve de pontapé inicial para esse bate-papo. E como fazer um planejamento sucessório menos oneroso? Porque as pessoas, quando a gente fala em planejamento sucessório, patrimônio, as pessoas têm essa preocupação, né? Como fazer isso de uma forma menos onerosa? Essa é uma pergunta muito importante, Eduardo, e ela acho que praticamente define aí o critério que a gente vai atuar. Como eu disse inicialmente, quando a gente fala de planejamento sucessório, são três os universos que a gente considera. O universo relacionado à sucessão, a questão patrimonial e o direito tributário. Para a gente buscar um planejamento tributário o mais efetivo possível, antes de mais nada eu preciso entender naqueles objetivos perseguidos pelo patriarca, pela matriarca, ou seja, pelos responsáveis do portfólio de bens daquela família, qual vai ser o objetivo que está sendo buscado? Eu estou querendo vender esse ativo? Estou querendo locar? Ou não, eu estou querendo preservar aquele ativo no seio da minha família durante um curto, médio e longo prazo? A partir dessas premissas, que necessariamente são colhidas a partir de uma conversa com a pessoa envolvida, a gente define qual vai ser o caminho que a gente vai seguir. E, obviamente, que para que a gente faça isso, nós temos que levar em consideração três grandes fatores, agora falando exatamente da questão tributária. Primeiro, que são os três grandes fatores aí de tributação que vão acontecer. Locação, qual vai ser a tributação, as vantagens que a gente vai buscar na locação dos ativos, ou seja, sobre o patrimônio locado, existe a incidência do imposto de renda. Como fazer isso da forma mais efetiva? Segundo, na venda desses ativos futura. Terceira, na própria sucessão, essa sim também geradora de tributação. Nós sabemos aí a tributação sobre o patrimônio, que é o ITCMD, extremamente em alta, como você disse aqui no prelúdio da nossa conversa, em virtude da reforma tributária. E quais são as vantagens de fazer a alocação de imóveis numa holding? São inúmeras, né? Eu vou me ater aqui hoje à questão tributária exclusivamente, mas existem inúmeras questões do ponto de vista sucessório, em termos de planejamento sucessório, do ponto de vista de proteção patrimonial, mas exclusivamente tributário, eu elencaria três. A primeira, talvez aí uma das mais importantes, é a tributação sobre a locação. Atualmente, a grande maioria das pessoas deixa seus imóveis na pessoa física e, por conta disso, elas são tributadas à alíquota de 27,5% de imposto de renda. Ou seja, uma alíquota extremamente elevada. O segundo, e tão importante quanto, a questão da transferência futura desses ativos por meio de venda. Atualmente, se a gente considerar um cenário em que esses imóveis ficam na pessoa física, a venda futura vai ser tributada à alíquota de 15% ou mais, né, progressiva, sobre ganho de capital. Ao passo que, se eu transferir esse imóvel para uma holding, dependendo de como a gente constrói e desenha um contrato social, obviamente levando em consideração se aquela empresa vai efetivamente ter uma natureza imobiliária,
eu consigo tributar aquilo aproximadamente 6,73%. E a pergunta que fica é, então sempre é vantagem a gente colocar uma holding? Depende, porque outros critérios são levados em consideração. Muitas vezes, por exemplo, quando o imóvel é muito antigo, existem diversos benefícios na legislação do imposto de renda da pessoa física que privilegiam, ou seja, que concedem fatores de redução em função da data que eu adquiri aquele imóvel. Então, muitas vezes, muito embora as alíquotas que existam em cada um dos cenários sejam diferentes, é necessário fazer um estudo para entender, numa simulação que leve em consideração principalmente a data de aquisição daquele imóvel, o que vai valer mais a pena. E o terceiro, e mais importante aí, já dando um pouquinho de spoiler do que a gente vai falar aqui um pouco mais à frente, é a questão relacionada à tributação sobre a sucessão. Hoje, no Brasil, a sucessão, ou seja, a transferência em virtude de uma questão causa morte ou falecimento, é tributada pelo ITCMD. Então, esse é um dos grandes fatores aí também que a gente busca otimizar quando a gente cria e arquiteta um planejamento sucessório dessa natureza. Tá. Então, vamos lá. Nem todas as pessoas, né, têm o conhecimento jurídico, então só para a gente tentar trazer, contextualizar um pouco. Então, a primeira coisa que deve ser feita é olhar o perfil dessa família, a dinâmica familiar. Certamente. E o que os responsáveis pelo patrimônio desejam, né? Alugar, vender, ou ainda que esse imóvel se perpetue por um determinado tempo, né? Depois que é feito isso, tem toda uma questão tributária em cima de cada um desses movimentos, pelo que eu entendi, e aí sim você começa o processo de constituição de uma holding. Como é esse processo de constituição de uma holding? Perfeito. É exatamente esse o ponto de partida. Primeiro, entender o perfil, o que a gente costuma fazer por aquilo que a gente chama de cessão de viabilidade. Sem aquilo, eu não obtenho as premissas indispensáveis, e aí a gente parte para a execução. O primeiro grande passo é entender o seguinte: existe a intenção de desfazimento daquele patrimônio? Ou o que eu estou buscando, na verdade, é simplesmente preservar aquilo sem um prazo específico? Ao fazer isso, a gente dá o início a uma constituição daquilo que a gente chama de sistema de holding. Isso é muito importante que fique claro. Quando a gente fala de fazer holding, não significa fazer uma empresa. Pode ser, inclusive, e isso é feito até no bojo de uma arquitetura, de um planejamento sucessório tributário, mais de uma holding. Então, eu preciso entender, na verdade, se a grande dor ou a grande necessidade que está por trás daquilo é sucessório. Se aquela for realmente o ponto nevrálgico, né, a questão mais importante envolvida, existe inclusive até mesmo a possibilidade de criar uma empresa, fazer uma sucessão, por meio de uma combinação de empresas, a gente definir como que aquela sucessão vai ser feita. Mas assim, o ponto de partida inicial é entender qual vai ser o objetivo e qual vai ser a tributação. Porque a parte da estruturação, na verdade, é simplesmente a gente executar aquilo que a gente definiu. E isso envolve, então, é muito importante de entender, talvez e possivelmente muito mais do que uma empresa, talvez uma combinação de empresas para que isso seja feito da forma fiscalmente mais adequada. Tá. As pessoas podem estar se perguntando, né? Bom, se eu vou fazer a alocação desses bens, por que não, então, abrir uma pessoa jurídica e abrir na pessoa jurídica? Qual é a diferença entre abrir uma pessoa jurídica, dentro dessa perspectiva, ou abrir uma holding? Eduardo, antes de mais nada, obrigado por fazer essa pergunta, porque essa é uma pergunta que, assim, nos é colocada praticamente de forma diária no escritório, porque existe uma dificuldade muito grande de entender o que é holding e pessoa jurídica. Quando eu monto uma pessoa jurídica, eu crio, constituo isso, contratando um advogado com o suporte de uma contabilidade, eu basicamente constituo uma empresa como qualquer outra. Eu vou lá e aloco os imóveis, ou seja, integralizo os imóveis naquela empresa. Eu estou fazendo uma holding? Não, você não está fazendo uma holding, você está fazendo, então, uma constituição de uma empresa e você está colocando imóveis. Então, o que vem a ser holding? Holding é quando eu construo um contrato social que leva em consideração, no bojo dele, todas as regras sucessórias em matéria de administração, em matéria de sucessão em caso de falecimento, em matéria de sucessão de haveres no que se diz respeito à valoração da participação societária, e eu crio regras que prevê uma série de possibilidades que podem acontecer, circunstâncias, e que estão em absoluta harmonia com aquilo que os detentores originários dessas cotas, ou seja, os detentores, o casal, no caso, objetivam. Isso do ponto de vista de governança e sucessório. Segundo lugar, eu simplesmente colocar imóveis naquela empresa e praticar locação, muitas vezes as pessoas fazem isso, inclusive com um KINAI, ou seja, um tipo de empresa que não é necessariamente de natureza imobiliária, para evitar a incidência do ITBI, também é muito perigoso. Porque nós sabemos que, na grande maioria dos casos, o que as famílias estão aprendendo a fazer, na verdade, é criar uma empresa imobiliária, de gestão imobiliária. Então, se eu simplesmente crio uma empresa, falo que aquilo vai ter uma natureza que não coincide com a real para evitar a incidência do ITBI
e logo na sequência, no futuro, eu pratico atividades de locação, atividades de venda de imóveis, eu posso estar me incorrendo numa hipótese de fraude. E aí, perceba, né, Eduardo, nós já falamos aqui de governança familiar, nós já falamos de sucessão, nós já falamos de tributário. E também tem a questão patrimonial, né? A questão patrimonial, o que vem a ser? As pessoas gostam muito de usar a linguagem blindagem, eu não gosto de usar esse termo, porque uma vez que nós estamos no Brasil, inclusive em matéria de justiça trabalhista, né, a gente sabe que tudo pode acontecer, aí desconsideração da personalidade jurídica e por aí vai. Mas assim, quando eu crio uma holding e eu defino algumas regrinhas específicas, eu inclusive, eu não vou falar que eu blindo, mas eu dificulto bastante, de forma significativa, que um dia, um eventual passivo, eventual contingência que seja contraída aí no curso da vida empresarial do executivo, da executiva que detém os patrimônios, posso eventualmente contaminar aquilo lá. Então, respondendo sua pergunta agora, finalmente, né? Quando eu faço uma holding, na verdade, eu me preocupo com tudo isso e eu deixo muito bem desenhado em todo o sistema, não só o sistema contratual, societário, mas contábil e tributário, um complexo de regras que visa garantir justamente esses pontos que eu acabei de colocar para você, que vão muito além de constituir uma empresa. 2 perguntas. Primeira, qual é a diferença tributária entre eu abrir uma holding, uma PJ? A questão dos riscos, para mim, ficou clara. Perfeito. E a segunda pergunta, é muito comum quando você fala em holding, as pessoas criar esse vínculo com blindagem, né? Então, eu vou colocar meu patrimônio numa holding para que ele não possa ser afetado frente a um passivo. As pessoas hoje que te procuram no seu escritório ainda vão com essa consciência, né? Que acredito que você também tenha esse lado, mas que você tem que desconstruir um pouco, trazendo as outras vantagens de uma holding, ou elas já estão dentro de um momento que elas entendem a importância da constituição da holding, não somente para a blindagem patrimonial? Existe uma questão de aculturamento, né? De cultura, né, Eduardo? E a gente promove isso por meio dos nossos diálogos diários lá no escritório. Na realidade, a grande maioria das pessoas entende que há uma blindagem e ponto. Então, muitas vezes existe uma dificuldade, ou às vezes elas vêm com alguns tipos de determinações, de opiniões já pré-concebidas, que vêm aí, de repente, elas escutam de um contador, de um colega, ou até mesmo vem na internet sobre o que é. Então, às vezes, não é só sobre a questão da blindagem, mas às vezes a pessoa também nos procura e fala: é verdade que se eu criar uma holding, eu nunca vou pagar ITBI? É verdade que se eu criar uma holding, não vai existir ITCMD nenhum lá na frente no meu processo sucessório dos meus filhos? É verdade. Ou seja, nunca vem, na verdade, é muito raro são as pessoas que nos procuram já com uma visão holística e completa da situação. E faz sentido, porque quando a gente fala de sistema de holdings, realmente é demandado um tipo de conhecimento multidisciplinar, né? A gente precisa ter uma noção extremamente relevante de direito de família, de direito tributário, de direito societário, de governança societária e até contábil. Então, veja, é difícil congregar todos esses aspectos numa primeira discussão. Então, a ideia que a gente tem, e é uma coisa que a gente faz realmente há muito tempo, e a gente entende como uma etapa imprescindível do nosso trabalho, nessa sessão de viabilidade, explicar todos esses aspectos para não só desconstruir algumas percepções e construir outras percepções, mas principalmente para ouvir as intenções e amarrar tudo isso naquilo que a gente chama de croquis estrutural, ou seja, dando os primeiros contornos daquilo que vai vir a ser o planejamento daquela família. E quanto à questão tributária, PJ e holding? A questão tributária, basicamente, são 2 os grandes aspectos, né? Hoje, e aí é uma dificuldade também de entender. Se eu tenho um imóvel numa empresa, que não é uma holding, quando eu for vendê-lo no futuro, eu posso ter alguns problemas bem graves tributários. Por quê? Se eu tenho uma empresa reconhecidamente como holding, com a natureza de preponderantemente imobiliária, ou seja, eu pretendo vender imóveis ou locar imóveis, quando eu for vender, eu posso me usufruir de uma tributação extremamente vantajosa de 6,73% a título de imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Se eu vendo isso numa empresa que não tem natureza imobiliária, eu vou simplesmente pagar, aí vamos imaginar que esse imóvel, como a empresa não é imobiliária, esse imóvel vai estar classificado contabilmente como um ativo imobilizado. Então, nessa circunstância, só de imposto de renda e CSL, 34% é o que vai me afetar, versus os 6,73%. Ou seja, lá atrás, para fugir do ITBI, eu falei que não havia
nenhuma necessidade de fazer uma holding, e quando eu for vender lá no futuro, eu vou pagar uma tributação extremamente relevante. Aí, eu falando só da questão da venda dos ativos. E aí também tem a questão sucessória, né? Na questão sucessória, como é que agora eu vou desenvolver isso? Se eu coloco um imóvel naquilo e eu não pensei na sucessão, você concorda que já vai ter um patrimônio? Vamos supor que eu já tenha feito toda a versão de patrimônios em cima dessa empresa que você diz aí que não seria uma holding, e depois eu me preocupo em fazer a sucessão. Só que aí, como nós sabemos que o ITCMD ele vai incidir sobre o patrimônio total envolvido, imagine que como todo o patrimônio já vai estar lá, o tamanho, né, o volume de ITCMD que vai ser pago. Sem falar das mudanças que estão por vir aí com a reforma tributária. É um barato que sai caro, né? Você Exatamente. tem uma falsa ilusão de que eventualmente você não vai ter um custo como você teria com a constituição de uma holding, mas lá na frente as consequências Exatamente. elas virão. E é até possível você, de uma forma aí um pouco mais complexa, talvez aí criar um sistema que você realmente não tem intenção de vender esse imóvel, então você de fato não recolheria o ITBI, mas tudo isso tem que ser muito pensado e arquitetado, porque tem os momentos certos para as coisas serem feitas e colocadas no papel. Perfeito. Henrique, você trouxe agora, né, a situação dos imóveis que estão numa pessoa física e aí elas podem ser distribuídas para uma holding ou para uma pessoa jurídica. E no caso dos imóveis já estarem na pessoa jurídica? Isso acontece com alguma frequência. Normalmente, a situação clássica, né, é a situação em que a pessoa já vem com um portfólio de bens praticamente todo detido pela própria pessoa física. Mas também acontece os casos em que já houve uma tentativa, um esboço de uma holding lá atrás, 20, 30 anos atrás, não da forma que deveria ter sido feito. A família já colocou aqueles bens numa empresa que eles tenham, eventualmente, uma indústria, exerçam atividade de serviço, e isso acontece. Aí, quando eles realmente tomam consciência da importância e da urgência de fazer uma holding e nos procuram, eles falam: Henrique, mas e agora o que eu faço? Porque os imóveis já não estão todos comigo, já estão numa pessoa jurídica. E para esse tipo de situação, existem diversas soluções também. E são soluções absolutamente possíveis de serem colocadas em prática. Um exemplo, eu posso fazer simplesmente uma redução de capital social. Então, eu reduzo o capital social, devolvo aquele ativo para o sócio, pessoa física, para que ele, por sua vez, coloque aquele ativo, né, na holding que ele acabou de constituir com a gente. Um segundo cenário extremamente colocado em prática é quando a gente faz a cisão. Ou seja, eu preciso cindir o patrimônio daquela empresa, então a gente faz isso com a nossa equipe societária, eu cindo parcialmente o patrimônio daquela empresa e eu envio aquele imóvel que já está naquela empresa há algum tempo para minha holding, deixando aí todo o meu portfólio de ativos imobiliários centralizados naquilo que a gente chama aí de célula-cofre, né? Que seria a holding e primária. A tributação desse movimento, de saída jurídica para ir para a holding? Esse é um ponto importante. Normalmente, o que acontece? Quando eu faço a redução de capital social, depende, eu também tenho questões relacionadas também ao regime jurídico, se eu estou com lucro real, lucro presumido, existe a grande necessidade ou não de você fazer uma avaliação daquele ativo. Então, vamos imaginar que durante muitos e muitos anos, aquele imóvel, ele não passou por depreciação, no cenário ideal, e ele foi mantido sempre pelo mesmo valor. Aí, o que você precisa fazer, na realidade, é fazer uma análise de viabilidade sobre a possibilidade de você fazer a transmissão desse imóvel a valor contábil, ou seja, eu não tenho nenhuma mais-valia daquele ativo. Aquele ativo vai continuar, vamos supor, vale R$200 mil, ele vai continuar R$200 mil. Aí eu classifico ele, considero ele como R$200 mil, obviamente que se isso, existem inúmeras situações, o contador tem que referendar isso, né? Sendo isso possível, eu faço a transmissão via cisão, por exemplo, desse ativo, sem nenhuma tributação de ganho de capital, né? Não vai haver também tributação, no caso aí, de imposto de renda, não tem PIS/COFINS e não tem nenhuma tributação do ponto de vista federal. O que eu vou ter nesse caso, principalmente se o objetivo desse imóvel é ser vendido num futuro aí próximo? O ITBI. Esse sim é difícil a gente realmente não recolher, porque existe uma determinação legal. E qual que seria o momento ideal para a constituição de uma holding? Eduardo, o momento ideal para você constituir a holding é o momento que você percebe que hoje existe a necessidade de você proteger seu patrimônio. No Brasil, então, a resposta para essa pergunta seria sempre, né? Porque a gente vive uma série de inseguranças jurídicas aqui. A outra pergunta que tem que ser feita para a pessoa entender: eu tenho a necessidade de já deixar a minha sucessão previamente desenhada? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, hoje mais do que nunca, por conta da reforma tributária. Então, acho que a resposta é hoje. E agora, principalmente, eu tenho ou não tenho ativos
que fariam sentido serem colocados numa empresa para isso. Porque muitas vezes, como eu disse no início da nossa conversa, uma holding não necessariamente precisa ser a solução ideal para a pessoa. Pode ser que seja uma mera doação com reserva de usufruto, desde que muito bem assessorada por advogados, seja a solução. Então, o momento, na verdade, é muito particular, né? Quando é o momento. Mas eu diria que para a pessoa que hoje se pergunta, e não são poucas, eu imagino as pessoas que perguntam sobre isso, se você tem necessidade hoje de congregar essa série de benefícios que foi mencionada, ou seja, me aproveitar fiscalmente da necessidade que eu tenho de fazer a proteção do meu patrimônio e já deixar a situação sucessória previamente desenhada, a resposta é hoje. Perfeito. E assim, a holding ela tem todo um processo, né? E eu acredito que esse processo seja fragmentado. Começa com a entrevista, com a família, com a dinâmica familiar, com as pretensões, a constituição da holding, depois tem um registro. Quais são os principais momentos da constituição dessa holding? A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a falar de holding, como eu disse até algumas vezes, a gente faz uma sessão de viabilidade em que eu praticamente escuto tudo da pessoa, a situação dos bens, do patrimônio, se existe ou não existe algum processo já em nome da pessoa, se os imóveis estão gravados com algum tipo de pendência. E aí essa é a primeira das 3 fases que a gente chama de sessão de viabilidade. A segunda fase e seguinte é aquilo que a gente chama de croquis estrutural, em que, ouvidas todas as premissas passadas por aquela família, nós desenhamos, dentro, obviamente, do arcabouço jurídico brasileiro, quais seriam as alternativas melhores para serem seguidas, tendo em vista a necessidade que aquela família tem de ter o maior ganho tributário possível, a melhor governança familiar e sucessória e, obviamente, a proteção patrimonial. E o terceiro e última etapa é realmente a etapa da execução da holding, em que a gente simplesmente, validada a estrutura, né, o croquis estrutural, nós partimos para constituição da empresa. Nós temos uma equipe contábil hoje que nos assessora também por meio da obtenção de certificado digital. E a gente começa a desenhar todos os contratos que vão fazer parte disso. É difícil dizer quais são todos os atos, porque demanda realmente uma análise um pouquinho mais profunda, mas a título de exemplo, elaboração de contrato social de uma ou mais empresas, porque, como eu disse, pode ser que a gente esteja falando de mais de um complexo de empresas, elaboração do acordo de cotistas, né, acordo de sócios. São essas as 3 grandes etapas que definem o planejamento sucessório de uma família. Há pouco você falou da reforma tributária, né? E é algo que deixa muita gente ansiosa, deixa muita gente preocupada. O porquê da necessidade dessa reforma e o que vem pela frente? Eu acho que hoje, como um bom tributarista, talvez nós tenhamos mais dúvidas do que certezas, né? Mas o que a gente pode esperar certamente é um cenário de mudanças. Muito se discute, quando a gente analisa a reforma tributária, sobre a tributação sobre o consumo. Mas, na realidade, as alterações que vão ser promovidas em matéria de tributação sobre a sucessão também são significativas. Por quê? Hoje, nós temos uma regra de ITCMD. Como nós sabemos, o ITCMD é um imposto, né, de competência estadual. Cada estado pode fixar sua própria alíquota que incide de forma fixa na doação, seja em vida, seja causa-mortes também. Com a reforma tributária, vai haver a progressividade, ou seja, alíquotas progressivas em função do patrimônio envolvido. Então, hoje aí, tomando como exemplo São Paulo, que eu acho que fica um pouco mais tangível, existe uma alíquota fixa de 4%. Em razão da reforma tributária, vão ser implementadas alíquotas progressivas que vão oscilar de 2% a 8% em função do patrimônio envolvido. Então, a depender do patrimônio envolvido, Eduardo, pode ser que a pessoa tenha a ser obrigada a recolher uma tributação pelo menos em dobro, ou seja, ela vai sair do fixo de 4% e passar a recolher 8% de TCMD. E não para por aí. Se parasse por aí, talvez as coisas seriam menos graves. Mas o problema, e essa é uma discussão um pouco mais antiga, é que existe uma resolução do Senado que estipula e determina o aumento, a majoração do TCMD para 20%. Porque hoje a gente sabe que existe a limitação até 8%, ou seja, atualmente cada estado pode cobrar até 8%. Por isso que no estado de São Paulo existe um projeto já em tramitação que prevê a progressividade fruto da reforma tributária de 2% a 8%. Eu não posso ir além disso. Mas em virtude dessa determinação do Senado, dessa resolução, é possível que o tributo vá a 20%. Caso venha a ser aprovada essa resolução do Senado, que a tributação vá de 8% a 20%. Então, por exemplo, São Paulo, que hoje tem um projeto que tramita e que prevê a incidência até 8%, ele pode vir a ser modificado e tributar até 20%. Então, perceba que hoje, o que eu tenho como certo? A regra é fixa de 4%. No futuro, e o futuro é bem próximo, a partir do próximo ano,
a possibilidade de uma tributação de 8%, 20%. Ou seja, o cenário é realmente incerto. Então, é extremamente recomendável que, como hoje nós temos total domínio da legislação, que realmente todo tipo de planejamento sucessório, seja via holding, seja testamento, seja por meio de uma transferência simples de doação entre pais e filhos, seja promovida nesse instante, nesse ano. A hora, de fato, é agora. Henrique, em relação aos outros países, né, fazendo um comparativo, o Brasil, ele é um país que tributa mais? O Brasil é considerado, apesar de a gente estar sujeito a uma carga tributária geral extremamente elevada, especificamente sobre a herança, Eduardo, o Brasil é considerado como um país que tributa pouco, comparado com alguns países da Europa e com o próprio Estados Unidos. Então, existe, quando fala-se sobre essa questão de um aumento da tributação sobre herança via ITCMD, aí volta aquela discussão da resolução do Senado, que visa erguer isso aí lá para 20%, existe um sentido para as pessoas que defendem que, de fato, a gente paga pouco tributo sobre as doações. Só que também tem outros paralelos envolvidos aí também podem ser cotejados. Existe também, por exemplo, uma questão sobre tributação de grandes fortunas, né? O famoso IGF, previsto na nossa Constituição Federal. Muitos não sabem que nós, Brasil, hoje, nós temos previsto na Carta de 88, na nossa Constituição, o imposto sobre grandes fortunas, nunca regulamentado por uma série de discussões. E aí, quando se fala em tributar fortuna, tributar patrimônio, que vem sempre essa pergunta, deve-se ou não tributar mais o patrimônio? E se eu puder dar uma opinião que eu tenho sobre uma visão macro da tributação, eu acho que às vezes nós estamos olhando para a área errada. Às vezes a gente fica muito olhando para a tributação sobre a fortuna, sobre o patrimônio, quando na verdade o grande foco, que inclusive é o debate principal dessa reforma tributária, é a tributação sobre o consumo. Então eu acho que nós deveríamos, nesse momento, obviamente, depois num momento posterior, talvez discutir isso novamente, mas tributar corretamente o consumo. Isso sim afeta a vida das pessoas, dos empresários atualmente. Ficou claro aqui, né, que é o momento das pessoas correrem atrás de fazer algo para não ter tanta tributação lá no futuro, porque está chegando, está batendo na porta. Quais são as suas recomendações para as pessoas que estão nos assistindo frente à reforma tributária? A minha recomendação é imediatamente fazer uma análise com um especialista, obviamente, um contábil, um especialista contábil, um advogado, especialmente, sobre a situação do patrimônio delas. O que pode acontecer? Veja, há um cenário ainda incerto, há uma regulamentação em curso, então é difícil antever aquilo que de fato, concretamente vai ocorrer, mas pelo menos é altamente recomendável que o patrimônio, a situação do patrimônio dela seja revista por um especialista para que ela possa, ao menos, criar os parâmetros aí mínimos para que ela possa evitar eventuais perdas significativas com o cenário aí que está se desenhando e que vai acontecer em breve. É isso aí, pessoal. Um tema atual e de grande preocupação de todos os brasileiros e brasileiras. Está batendo a porta aí a reforma tributária. Queria agradecer a você, Henrique, pela excelente explicação, né, de uma forma clara que as pessoas possam entender e já deixar um convite para uma próxima oportunidade para participar do nosso podcast. Eu queria que você deixasse, na verdade, as suas redes sociais para as pessoas poderem acompanhar um pouco do seu trabalho. Eduardo, eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite de poder vir aqui e falar sobre um tema de extrema relevância que vai certamente afetar a tantos. Certamente, hoje ainda nós temos muitas dúvidas, talvez muito mais dúvidas do que respostas, mas vai ser uma enorme honra e prazer poder voltar aqui no programa, talvez com cenários um pouco mais já desenhados, com mais respostas e a gente poder dar seguimento para ajudar tantas pessoas que precisam disso. Então, para você que acompanhou o nosso conteúdo e que gostou, e que tem dúvidas e que gostaria de discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, fica à vontade para entrar em contato conosco. O escritório se chama Malerba Sessa Advogados. Vocês podem nos encontrar colocando Malerba Sessa Advogados nas redes sociais e no Instagram. Nosso Instagram está lá como Malerba Sessa ADV, tudo junto. Muitíssimo obrigado. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando no final do terceiro episódio da segunda temporada do podcast sobre jurisdição. Vejo vocês no próximo episódio.